Estou me remetendo ao campo do Tolima, no momento que nós tomamos, acredito que foi o segundo gol. Eu olhei para os refletores e dizia, não é possível. Lutei tanto para chegar nesse momento e com a Libertadores a gente está perdendo e perdendo a vaga. É uma pena, nossos torcedores tristes e nós também. Vergonha! Time sem vergonha! Aquele sonho, ele estava desfeito. Algumas pessoas invadiram o CT e depredaram mais de 10 carros. Não conseguimos treinar nos dias subsequentes. E aí começamos uma reconduta, mas foram bastante difíceis, sim. Eu fui educado por um italiano que ele falava através da expressão fisionômica dele. Pouco sorriso, mas muita educação, muito exemplo. E o esporte, através dele, me educou. Jogávamos com ele, foi meu primeiro técnico. Futebol, todo dia da semana, na escola, em casa e no fim de semana. A comunidade toda se reunia para jogar futebol. Era o grande fascínio, era desenvolver a semana para chegar nesses dias que o esporte pudesse nos reunir. A gente acorda futebol, almoça futebol e dorme futebol. E era incrível, né? A gente acompanhava todos os jogos, comentávamos sobre os jogos. Iniciou a carreira dele tentando no Juventude. O Juventude ele jogava de zagueiro. Depois fui pro Caxias, via sub-17, sub-20, era tudo uma categoria só. E eu jogando uma preliminar no estádio Alfredo Jaconi, refletor, aquela atmosfera toda. Mobilizava até a torcida do Caxias para ir antes e ver que ele tinha boa possibilidade de ir para o profissional. E ele acabou indo com 17 anos. Ele fez uns bons campeonatos e ele fez um brasileiro, um jogo contra a Portuguesa no Canindé. Foi um jogo excelente dele e ele foi contratado pela Portuguesa como um falso ponta esquerda. Daí da Portuguesa e ele acabou indo para o Guarani de Campinas. No Guarani de Campinas ele ficou 5 anos, mas foi marcado por lesões. Lesão de cruzado anterior do joelho direito, depois do joelho esquerdo. Era muito dramático porque quando se pensava que ele estivesse se recuperando, ele aparecia de novo com as muletinhas e eu digo mais uma. E foi bem dramático até ele tomar a decisão sozinho, né? Eu parei com 27 anos de jogar futebol. Daí ele abriu mão do profissionalismo, voltou para o Sul. E quando ele voltou para o Sul, ainda ele tentou jogar em 2 locais. E aí ele voltou a jogar, não dava mais. Aí ele começou a carreira dele como técnico. Que foi uma passagem pelo Guarani de Garibaldi, foi passagem pelo Veranópolis, que foram passagem pelo Ipiranga de Erechim, que foi passagem pelo Juventude, que foi em momentos de ficar 9, 10 meses desempregado e eu com vergonha de sair de casa. E eu não sabia se ia continuar, mas ao mesmo tempo lendo, estudando, observando, assistindo, e ao mesmo tempo me qualificar mais. 45 dias nos Emirados e trocou um time que iria disputar o Mundial Interclubes pelo desafio de voltar ao Corinthians. Começamos o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil. Aí eu já tive tempo de trabalhar e mostrar um pouco da minha cara, daquilo que eu pensava de futebol, com algumas contratações, com uma metodologia diferente. Aí com o entrosamento maior dos atletas nós batemos campeões brasileiros. O primeiro título brasileiro do Tite. Em 2012, campeão da Libertadores de forma invicta, a mais disciplinada do campeonato. Naturalmente, a gente sabia que o meu irmão era o nome da vez. Era merecido estar lá. Algo assim que parecia tão distante. Imagina um técnico de seleção ser nosso irmão. Teve em 2014 uma expectativa de que houvesse esse convite que acabou não se confirmando e não aconteceu. E aí, saiu o Dunga, aí começou a vislumbrar. Digo, o homem tem que ser ele. De repente deu
que era ele. Finalmente, Tite foi apresentado como novo técnico da seleção. Quando veio o convite, eu digo, pá, cara, te amedronta, te assusta de alguma forma? Eu digo, uma coragem toda, eu digo, eu tenho uma construção de uma carreira toda. Quando a minha mãe soube da concretização que o meu irmão seria técnico da seleção brasileira, ela gritava. Eu comecei a chorar, a guria me abraçou e dizia, mas dona Ivone. É uma grande realização estar técnico da seleção. Eu disse estar técnico da seleção brasileira. A gente não esperava, mas isso aí eu digo que ele mereceu. Pela pessoa que ele é, não porque ele é meu filho. Não é por isso. É porque ele é com todo mundo. Antes do atleta profissional existe um ser humano. E é sempre esse lado que eu procuro enaltecer os atletas. E esse eles merecem todo o meu respeito. Quando ele tá na televisão, tu diz não. É ele verdadeiramente como ele é na rotina, no dia dele. Então, esse aprendizado que eu tive na carne com um ex-atleta, eu passo. Talvez esse tenha sido o maior legado de aprendizado meu enquanto ex-atleta. É a escolha que eu fiz, a escolha de ser orgulhoso. Nós somos a melhor equipe. Eu só estou aqui, só estou técnico da seleção brasileira porque eu tive uma família extraordinária, um suporte extraordinário por trás. Em relação aos atletas, nós nos conhecemos já. Nós estamos muito fortes. A segunda colocada, a Argentina, nós temos 13 gols mais que a Argentina. Mais de 80 atletas convocados. Teve tempo de ganhar, de perder, de jogar médio, de jogar baixo, batendo todos os recordes históricos. Nesse que é o clímax, que é o máximo. O mundial é o máximo. Para ter a responsabilidade, mas ter a alegria para apresentar o melhor futebol que nós estamos tendo. A gente está muito próximo de vencer, a gente está muito próximo de uma final, a gente está muito próximo do título. Quai, seu app de vídeos curtos.